O jogo com o São Bento é tão importante, mas tão importante, e o medo falou tão alto que tiraram o jogo do Canindé e trouxeram para Vila Belmiro nesta quarta-feira, 9h35 da noite, com transmissão da Record TV. Santos e São Bento, final de Copa do Mundo, final de Mundial de Clubes. Final de Mundial de Clubes mesmo, não é disputa de terceiro lugar não, final mesmo. Quem diria que o Santos precisaria entrar neste momento do campeonato desesperado contra o São Bento em casa, para não correr risco de ir para o clássico contra o São Paulo, ainda mais pressionado pela zona de rebaixamento. E vou contar uma coisa para vocês, só não está pior porque coitado do Elano está lá treinando a Ferroviária, e a Ferroviária tomou uma traulitada do Mirassol nesta terça-feira de 4-1, e a Ferroviária ainda está com 4 pontos no campeonato. Que ela arrancou do Santos, né? Então o Santos tem ainda um time atrás dela, um time atrás dele na tabela. O Mirassol, obviamente, aí ganhou, foi a 8, né? Então cabe ao Santos vencer para deixar a Ferroviária ainda mais longe e passar de novo o Mirassol na tabela. E dar aquela secada, né? No grupo dá para dar uma secada no Bragantino, mas não dá para dar uma secada no Botafogo, porque esse aí vai jogar contra o Ituano, e o Ituano é bom ficar lá embaixo, Guarani e Português é bom dar empate, Palmeiras e Inter de Limeira se não ganhar também ajuda, ou seja, o Santos está naquelas de jogar e ficar de olho nos outros times. Então vamos fazer aqui o nosso pré-jogo, né, de Santos e São Bento, Vila Belmiro, 9h35 da noite, com novidades no time titular, tá certo? Em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, Peter, Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, Sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformática.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui ao canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Bom, já dei aqui um panorama da tabela do Campeonato Paulista, dos jogos desta quarta-feira. Aí na quinta tem Santo André, Água Santa, Palmeiras, Inter de Limeira, São Bernardo e Corinthians, né? No grupo o Santos tem 6 pontos, o Botafogo tem 8, a Inter de Limeira e o Bragantino tem 10. Mas hoje, apesar de matematicamente ser possível o Santos buscar a classificação, precisa se afastar das últimas posições. Como eu disse, por isso a preocupação e o medo fizeram com que a partida fosse trazida novamente para a Vila Belmiro. E como há uma série de jogadores no DM, né? Por exemplo, Soteldo só volta daqui a quase 4 meses. Carabarral, 2 semanas. Rodrigo Fernandes, 2 semanas. Zanocelo está fora também, né? O João Paulo felizmente se recuperou e vai poder jogar, né? Então não tinha muito o que inventar o Odair Helma, a não ser que ele mudasse o sistema de jogo, o que ele não fez. Então, segundo o Lucas Mussetti, o time provável do Santos é João Paulo, João Lucas, Maicon, voltando à equipe, né? O Messias sai, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Sandri, Dodge e Ivonei. Vai ter uma chance o Ivonei como titular. Carabarral também está fora, né, como eu falei. Ângelo, Mendonça e Marcos Leonardo. Então o Mendonça pela esquerda, o Ângelo voltando à equipe e o Marcos Leonardo. Deixa eu entender esse time aqui. Maicon, para dar aquele famoso lançamento, né? Aquela bola mais longa que o Messias não tem. Tentativa número 1. Ivonei no meio de campo. Primeira grande chance que ele vai ter no time profissional, depois de ter jogado, ter retornado para a base, ter sido destaque na base, jogando no Sub-20, campeão paulista, fazendo grande campanha na Copinha, e também no Campeonato Brasileiro Sub-20, até onde o Santos pôde disputar. Mas hoje numa situação diferente, porque ele, quando teve no time principal lá atrás, né, inclusive no ano
passado com o Fernando Diniz, ele chegou a jogar como terceiro homem da zaga, saidinha de 3, né? Terceiro zagueiro, volante, primeiro volante. Hoje ele vai jogar certamente como um meia, né? Eu acho que o Odair deve ter visto bastante o Ivonei jogando na base, no sub-20, e vai respeitar essa característica do jogador, que é o que se aproxima mais dos atacantes, que tem um passe longo, tem uma boa virada de jogo, tem a bola parada, o escanteio, a cobrança de falta e tem a entrada na área, né? Porque os meias do Santos hoje entram muito pouco na área. E o Ivonei teve essa característica. É claro que eu sei que o nível do sub-20 e do profissional é diferente, mas a gente está falando do Campeonato Paulista, né? E para o Ivonei, eu não quero aqui colocar uma pressão nele, se ele quiser ter chances ao longo da temporada, esse é um bom jogo para ele mostrar serviço, até para ficar depois no clássico contra o São Paulo, porque como nós já informamos aqui no vídeo anterior, para esta posição exatamente o Santos acabou de trazer o Lucas Lima, e o Daniel Ruiz pode jogar ali também, e daqui a pouco vai ter outros jogadores voltando, de Carabarral, por exemplo, que é da posição. Mais um pouquinho vai ter o Ed Carlos, que também vai estar liberado, mas esse aí eu acho que vai ter que esperar um pouco mais, mas não vai deixar de ser uma opção para o Odair Hellmann, né? Então vejo nesse jogo uma possibilidade, uma oportunidade muito grande para o Ivonei mostrar em cima o que ele conseguiu fazer na equipe de baixo, e eu torço muito por ele, porque eu acho que todo jogador jovem que a gente consegue fazer virar ou recuperar é um ganho para o clube. Então a torcida tem que ter um carinho especial com o Ivonei, porque, mas ele não tem a mesma intensidade e tal. Poxa, eu cansei de ver esse rapaz jogando e correndo e se dedicando enquanto outros se lesionavam e outros eram substituídos, o Ivonei quase que finalizando todas as partidas. Então, entendo que ele merece crédito nesse momento e que ele faça um bom jogo. Torço muito para esse rapaz, não tenho nada em especial, não conheço, nunca conversei com ele, mas acho que ele tem uma característica muito interessante que pode agregar muito ao time do Santos. Então, torço por ele. Marcos Leonardo é o nosso centroavante titular, né? Não temos lá outras opções, tem o Juan Seco, tem uma característica diferente, e tem o Raniel, né? Então, o Marcos Leonardo, que foi o goleador do Santos ano passado, as pessoas esquecem disso, né? Naquele time horroroso, que quase não atacava, ele foi o goleador do time o ano passado, além de ter sido goleador da Seleção Brasileira Sub-20. Então vai ter a chance dele novamente, né, com o Mendonça, como eu disse, pela esquerda, e o Ângelo, porque num jogo como esse, em que o São Bento vai vir fechado, não tem muito sentido você colocar o Lucas Braga, que é um velocista, que precisa de espaço, né, que é um jogador que bota a bola na frente e corre. O Ângelo, ele talvez não tenha a velocidade do Lucas Braga, mas ele tem uma condição técnica, apesar de alguns não concordarem, uma condição técnica diferente. E acho que o Santos precisa. Espero também que tudo que foi falado, todas as broncas e tal, da torcida com o Ângelo, do Ângelo com a torcida, tenha ficado do lado de fora, não entre mais em campo, porque não pode, porque inclusive vai prejudicar o time. É uma hora em que a torcida vai precisar gritar o nome do Ângelo, ele precisa estar acolhido pelo torcedor nesse momento, porque se ele tiver a vontade, até no aspecto emocional, isso pode ajudá-lo, e se ajudá-lo, ajuda o time por tabela. E também tem um outro detalhe, né, que eu acabei vendo um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo. O companheiro Wagner Frederico do Esporte por Esporte disse que terá um representante do Milan assistindo o jogo, né? Disposto talvez o Milan, o clube italiano, a pagar 20 milhões de euros, e aí sim eu aceitaria uma eventual negociação do Ângelo. Aí fica aquela coisa, né? Se ele jogar muita bola e arrebentar, a gente não vai querer que venda. Mas, e aí o Milan vai olhar, poxa, é bom mesmo, né? Vai querer levar. Se ele for mal, o Milan não vai querer levar, a gente não faz a venda, e se ele for mal, não é um sinal muito bom em termos de rendimento do time contra a equipe do São Bento. Então, meus caros, repetindo: João Paulo, João Lucas, Maicon, Bauerman, Lucas Pires, Sandri, Dodge, Ivonei, Ângelo, Mendonça e Marcos Leonardo. Tomara que esse time consiga dar conta do recado, vencer essa partida, porque se eles não conseguirem, meus caros,
a situação vai ficar muito difícil, muito complicada, a pressão vai ser muito grande. Não dá tempo de colocar todos esses jogadores que chegaram agora à disposição do Odair Helman, e qualquer tipo de pressão em cima do treinador, eu acho que ele precisa ser analisado por situações pontuais, mas quando tiver todo mundo à disposição, a história vai ser outra, né? O técnico vai poder ser cobrado de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, vamos aguardar, né? Dar um pouquinho de tempo, ver como é que fica. Mas eu tenho fé, tenho esperança, eu sou sempre um otimista, apesar de tudo, né? Apesar das pessoas muitas vezes olharem sempre com aspecto negativo. Eu continuo sendo um otimista e espero que o Santos vença, apesar da arbitragem do senhor Rafael Claus, né? Vai apitar, o VAR vai ser do Márcio Henrique de Góes. Espero que esse cidadão não apronte na Vila Belmiro, porque se tem uma coisa que não muda é a má vontade da federação em relação à arbitragem. Espero que aconteça tudo dentro dos conformes e que o Santos vença o jogo. Seria a segunda vitória no campeonato paulista. A primeira foi lá contra o Mirassol, porque esse time também precisa de tranquilidade antes do clássico, pois tem Santo André, depois tem a Lusa na Vila, confronto direto e tal. Aguardemos, tá certo? Então 9h35, transmissão da Record TV, Santos e São Bento, com o Ivonei na meia, com o Ângelo no ataque, com o Maicon na defesa, com o João Paulo de volta, e vamos ver o que acontece nesta partida, tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Animais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.